Muito bom dia, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ao vivo nesta quarta-feira, hoje é dia 27 de maio. Estamos dando início à nossa programação ao vivo por aqui e a gente já começa bem essa quarta-feira, já começa trazendo informações sobre o mercado da soja com o Lione Severo, diretor do Simconsult, para a gente fazer um balanço, do que está acontecendo. Estamos aí com a nova safra norte-americana em desenvolvimento, a demanda ainda muito forte pela nossa soja brasileira, nossa disponibilidade cada vez mais baixa e a necessidade dos nossos compradores cada vez mais intensa. Então, para a gente entender as relações entre tudo isso, aí, claro, um sexto pregão consecutivo de queda para o dólar abriu agora há poucos minutos, R$ 5,35 vale agora, tem uma baixa de 0,26% nessa manhã de quarta-feira, para a gente entender o que isso significa para o produtor brasileiro, para a nossa realidade, para a nossa formação de preços e negócios. Conosco, portanto, Lione Severo. Bom dia, Lione, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente, para nós é um prazer. Bom dia, Carla, bom dia a todos, o prazer é meu, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar com vocês. Para nós é um prazer também. Liones, vamos começar entendendo, quero saber a opinião do senhor sobre essa questão cambial. Temos aí um sexto pregão consecutivo de baixa para a moeda americana frente à brasileira. Como é que o senhor avalia isso? Como é que o senhor avalia isso efetivamente para o mercado brasileiro de soja? Bom, o dólar ganhou uma velocidade muito grande na alta, né? Escalonou, fez escaladas altíssimas e o recuo pode ser 30%, né? Isso, graficamente sempre tem esse recuo. Mas eu não acredito muito que vá recuar, né? Porque a nossa situação econômica brasileira e do mundo é muito difícil. Nós tivemos agora, essa queda começou com a intervenção do Banco Central, quando foi a $6, R$ 6 por dólar, e depois o Banco Central assustou um pouco, dizendo que pode fazer novas intervenções. Mas para o Brasil também não é bom que o dólar caia muito, né? Porque esse está composto na relação endividamento, déficit público, PIB, e se cair estão perdendo valor também, não é? Então, e depois tem outra, né? A moeda brasileira é a mais próxima do dólar. Agora houve essa euforia aí do acordo com o Centrão, mas isso não significa que piora a condição econômica do país, porque vai ter que liberar mais verba para os estados, né? Então ontem foi aquela euforia, a bolsa subiu bastante, mas no final do dia já murchou, porque a constatação é essa, que não existe um alívio imediato assim, da situação da economia brasileira. Esse trimestre podemos cair aí, sei lá, 10%, 6% no ano. E isso não indica que nós tenhamos um dólar muito fraco, não. Ele está retendo esse recuo, mas ele ainda não dá para desistir da sua trajetória de uma precificação ao redor de 5,50, alguma coisa parecida. E o senhor imagina que essa queda, aí essas baixas acumuladas, né? Nos últimos 5 pregões de queda, temos uma baixa acumulada de quase 7%. Isso ajuda a impulsionar as cotações da soja, dos grãos de uma forma geral, mas da soja especificamente, no mercado internacional, Liones? Existe essa relação, né? Que sempre que o dólar cai, Chicago sobe. Mas não é mais um evento válido nesse momento, porque a soja brasileira já foi praticamente toda vendida. Então, qualquer avanço que houver, vamos dizer que o dólar deu uma disparada, que vai acima de 6, já não tem mais produto para vender, nós já vendemos tudo. Quer dizer, nós vendemos assim, a safra velha vendemos mais de 100 milhões de toneladas. Safra nova nós já vendemos, em 2021, mais de 40 milhões de toneladas. Isso tudo significa que nós vendemos 140 milhões de toneladas em alguns meses, não é? E isso também significou que nós vendemos esse mesmo volume em contrato de futuros da Bolsa de Chicago simultaneamente. Por isso que Chicago caiu. E também tem que considerar que nós vendemos o mesmo valor em dólares para fazer a originação dessa soja. Portanto, o dólar que está entrando no Brasil, as cambiais que estão entrando no Brasil em pagamento dessas exportações, é só para fazer o close-out da posição, porque já foi vendido o dólar. Então, não tem novo ingresso, né? E nós vimos que o Brasil teve pouco investimento externo, né? No mês passado, aí, 200 e poucos milhões de dólares, 250, quase isso.
quando a expectativa era 1 bilhão até 5 bilhões, quer dizer, nós temos uma economia muito fragilizada, e uma economia fragilizada, sem produtividade, com alto desemprego, não recomendo assim que haja um fortalecimento do dólar. Eu estou falando isso até porque quando eu menciono essas quantidades que foram vendidas em pouco tempo, isso oferece pressão para os preços em todos os sentidos. Oferece pressão para os preços de Chicago, oferece pressão para os prêmios, oferece pressão para o valor do produto físico. Por quê? Porque a importação mundial mensal, a demanda é parcimoniosa, ela consome no tempo. E a importação mensal, né, vamos dizer assim, o mundo importa 162 milhões de toneladas. Isso não é nada mais que 13 milhões e meio de toneladas por mês, né, de consumo da soja importada. E como é que nós vamos vender 100 milhões de toneladas sem derrubar o mercado? Nós vamos derrubar o mercado. O Brasil hoje é o que domina o preço de Chicago. Quer dizer, desde que nós começamos a vender no preço da... Não estou reparando nada sobre isso, mas desde que nós começamos a vender soja em reais, Chicago nunca mais teve preço. Porque você tem que, quando vende na moeda local, você despreza o valor em dólar. Porque a correspondência é que você vai descarregar contratos lá. E os fundos se prepararam para isso também, né? Cada vez que dá uma desvalorização, já sai vendendo na frente. Então, isso é muito danoso. Agora estão falando do Eder Market. O Eder Market já trocou de endereço há muito tempo. O Eder Market não está mais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não significa muito mais no mercado de soja mundial. Né? O brasileiro é que releva isso. Os Estados Unidos. Não é Estados Unidos, é o Brasil. Vamos ser mais nacionalistas e vamos aceitar que nós somos os primeiros do mundo e que nós dominamos o preço em Chicago, né? Nós dominamos, o brasileiro domina, até agora tem dominado para baixo, né? Mas essa condição do Brasil protagonista, o Brasil dono do mercado, é grandeza, e grandeza é domínio, e domínio é preço. Então, o que nós fazemos até agora? Fazemos o lado contrário. Nós estamos sempre derrubando o preço do mercado internacional. Até há sofrimento em todos os cantos do mundo, os produtores agrícolas, né? Não é só no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, são tudo no vermelho. Por quê? Porque o Brasil está negociando numa paridade que ele acha que está satisfatória para ele. Agora, essa corrida que houve esse ano, por exemplo, metade ficou para trás. Não existe domínio. Eu sou trader de 58 anos, frequentei todos os ambientes internacionais, nas duas pontas, né? Vamos dizer assim, eu conheço toda a linha de produção da cadeia. Né? Eu mesmo, se eu fosse optar em fazer um negócio em reais e dólar, eu optaria pelo dólar. Por quê? Porque não existe ser humano no mundo com capacidade de trabalhar um mercado volátil e hostil como o mercado agrícola, com tamanha disciplina, né, e tamanha concentração. Não tem brasileiro capaz de administrar esse cruzamento de moedas. E cai num grande risco. A metade fica no meio do caminho. Né? Tem muitos que fizeram resultado. Bom, agora, quando o dólar se torna uma constante, a gente vai começar a pensar em sofrer mais. Agora tem o efeito bumerangue. O que é o efeito bumerangue? Começaram a aparecer as RJ. Começaram a dizer que agora o produtor não tem como honrar os compromissos das trocas porque está dolarizado. Agora é o efeito bumerangue. Então, agora que vai se ver o resultado disso tudo que se fez. Bom, pode. Leones, há algumas semanas, talvez no mês passado, na verdade, eu entrevistei um consultor de mercado do Mato Grosso que me dizia justamente dessa sua preocupação sobre as tradings estarem ofertando somente negócios em reais e não mais em dólares em regiões que tradicionalmente negociam em dólares, deixando muitos produtores ali numa situação bastante complicada, né? Os preços em dólares por saca muito distantes dos seus pontos de equilíbrio, de valores até que poderiam não cobrir o custo de produção da próxima safra. Como é que o senhor vê esse caminho diante desse cenário que o senhor me descreve? E desse comportamento dessas tradings, né, que já não mais ofertavam esses negócios em dólares, somente em reais. Que caminho que a gente tem para o mercado brasileiro a partir de agora? A gente tende a negociar cada vez mais em reais, mesmo que a gente despreze o preço em dólares, como o senhor colocou,
Ou aos poucos a cabeça do produtor brasileiro vai começar a mudar e a gente vai tentar unificar tudo isso para dólares? O que o senhor imagina que a gente vai fazer a partir desse momento? Isso pode ter sido uma situação pontual, né? Porque não pensa que esses caras do meio do caminho aí também ganharam dinheiro, essas trades. Aham, não, Ninguém imagino quer que preço não. baixo. Na cadeia ninguém quer preço baixo, nem os compradores, as Uhum, intermediários, dealers, ninguém quer preço baixo. sim, Vendedor de consumo leve, pesado, ninguém quer preço baixo. O preço do produto que sustenta a cadeia. Quando o preço do produto é baixo, toda a cadeia perde. Então, isso foi um evento, talvez porque também existe, nessa equação de reais, existe também a vantagem de algumas tradings se aproveitarem porque perde a relação porto-interior, né? Perde. Porque é reais, é dólar, aí o pessoal está pensando só em reais e em reais perde o balizamento do preço porto. Por exemplo, nosso site tem o preço do interior em cada região do Brasil. Quer dizer, não precisa nem perguntar para o comprador qual é o preço, é só olhar ali no Sim Consult, está ali o preço. Né? Agora, você vai ligar para o comprador, né, perguntar quanto é que ele está pagando, ele já sabe quanto é que você tem armazenado, quanto é que você tem para vender. Eu já vou ligar para São Paulo. Só vou saber o preço de São Paulo, não foi composto o preço ainda. Aí liga para São Paulo, tem um cara aqui querendo vender. Eu ia indicar R$ 70, mas disse para ele que o máximo que eu posso pagar é 68, porque ele quer vender. Se ele ligou para você, ele quer vender. E é assim. Sim. Leandro, o senhor citou também a questão do Weather Market, falou, mudamos de endereço já faz tempo. A gente vê que começou uma nova safra nos Estados Unidos, o plantio está bastante adiantado esse ano, diferente, é claro, do ano passado, que não é um ponto de comparação depois do desastre que eles tiveram com o clima, né, lá em 2019. Mas o senhor acha que o mercado, apesar de todas essas questões, apesar desses altos volumes que a gente já comercializou no Brasil, e isso ser um fator de limitação para as cotações em dólares, para as cotações em Chicago, apesar disso, o mercado vai olhar um pouco mais para o mercado climático norte-americano agora ou não? Não. O que acontece é o seguinte, quando nós vendemos e antecipamos todas as vendas, nós cobrimos o mercado dos consumidores. Eles estão praticamente abastecidos por um bom tempo, bastante seguros. Outra coisa que a gente fez também foi descarregar esses futuros da Bolsa de Chicago, que alguém comprou, porque o nosso mercado soma zero. Para ter um vendido tem que ter um comprado. Né? Então, o que acontece? Quando se vende para os chineses compram com opção de fixação do preço. Esses futuros vendidos que estão na Bolsa de Chicago só serão recolhidos pelos chineses muito próximo do embarque. Então, isso fica pesando sobre a Bolsa de Chicago, essa venda de futuros fica pesando às vezes um ano. E isso, naturalmente, que causa exaustão para os tomadores, causa exaustão para os compradores. E agora, por exemplo, por que o mercado de consumo vai se preocupar com a safra americana, que nem é mais a principal e que já foi abastecido de produto pelos brasileiros? O que é o weather market? O weather market é medo de encolhimento de suprimento. E eles não têm mais medo. O último weather market que nós tivemos foi em 2016, que o mercado foi escassamente a 10,08. De lá para cá, nunca mais. Acabou. O weather market está na América do Sul, principalmente no Brasil, que Chicago não reconhece, até hoje não reconheceu, nem Argentina, nem Brasil, mas nós ganhamos em prêmio. A nossa composição de weather market não é mais Chicago, é no prêmio. Então, quando tem um risco de desabastecimento produzido na América do Sul, que é a maior produtora de soja, que sustenta mesmo a proteína do mundo, né, que é a Argentina com 30 milhões de toneladas de farelo, o Brasil com 16, e mais as nossas exportações de 75, 78, e mais a Argentina mais 8, e o Paraguai mais 6, e assim vai. Nós somos, hoje, não tem que ficar falando dos Estados Unidos. Bom, então a gente tem uma tendência... Nós somos o primeiro do mundo. Está cheio de americano no Brasil fazendo consultoria. Eles não falam dos Estados Unidos, eles só falam do Brasil. Certo. Eles não falam, ninguém fala mais. Só nós, brasileiros, que somos americanistas, que eu chamo, né? Temos frisson quando falamos dos Estados Unidos. Nós temos que ter esse frisson quando falamos do Brasil, do brasileiro, essa agronomia pujante,
isso aqui estupendo, né? Porque nós temos 2 safras plantadas na mesma área, no mesmo ano. Hoje estamos embarcando quase 15 milhões, 14 milhões e 700 mil toneladas de soja em um mês. Os Estados Unidos não conseguem fazer 5 milhões por mês, nem de soja, nem de milho. Veja bem, por que os Estados Unidos vai ter um estoque de 84 milhões de milho e vai embarcar só 55? Né? Ele poderia dizer, não, vou embarcar os 80 que eu tenho. Como que não? Não, porque eles não têm como. Eles não têm porto. Eles não têm. O Brasil não sabe disso. O Brasil é o único país no mundo que pode sustentar o mercado mundial importador de soja. Tem capacidade para embarcar durante o mês todo, toda e até um pouco mais do que a necessidade mundial. Leones, com isso a gente tem, portanto, uma tendência daqui em diante de valorização dos nossos prêmios, porque realmente desabastecimento a gente pode vir a ter, não se a gente já negociou mais de 80% da safra 2019-20. Estamos num bom momento das exportações de carne, de proteínas de todas as naturezas. Temos, né, o setor do biodiesel, que embora com a sua demanda patinando um pouquinho em função da pandemia, mas ainda acontecendo. Ou seja, no segundo semestre, a gente já conversou sobre isso aqui, a gente tem a possibilidade de ter uma escassez de produto. Isso vai ser refletido em prêmios mais valorizados? Já está subindo. O agosto hoje já vale 115, né? Então, hoje, o preço hoje em Chicago, no Porto já passou de 20 dólares e meio, né? Porque é o melhor, 20 dólares e 70. E o melhor preço do ano, em dólar. E vai continuar subindo. Por que vai continuar subindo? Porque a agricultura tem um piso básico de valor, né, que é o custo de produção. E quase todos os países estão abaixo do custo de produção. Certo. Então ninguém vai vender. O Brasil parou de vender soja, o mercado sobe. Pode escrever. Isso Agora o mercado vai subir e vai buscar seu apogeu. Porque o mercado não tem mais a oferta brasileira entrega barata, não tem mais como derrubar os preços. O preço vai ser conduzido para um patamar de liquidez, que é 10,50, isso incluindo Chicago mais o prêmio. Isso vai alcançar seu apogeu. E a normalidade. A normalidade é a venda brasileira que entrega a oferta em dimensões extravagantes, acumulada, né? Acumulada dentro de uma incapacidade do mundo absorver tal volume então, em curto espaço de tempo. Mas eu entendo o produtor brasileiro, porque ele está medindo dentro da porteira, falando lucro, mas ele é também assediado todo dia, pressionado, vendam, troca tá boa, vendam. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta, nem psicologicamente ninguém aguenta. E eu acho que está errado esse negócio, você perguntar para os analistas, tem que vender agora. Esse ano eu fiz 2 intervenções e eu vou parar de vender. As pessoas ficaram surpresas. Os meus entrevistadores ficaram surpresos. Como assim? Parar de vender? Nós já nem tinha quase mais soja. Não é possível que um analista de mercado diga sempre para vender. E até acontece em Chicago. Chicago já quebrou muitas corretoras porque Chicago trabalhava sempre com o mercado baixista. Eu avisava eles, vocês vão perder o emprego. Morreu Jeffers, morreu Newhead, morreu Smith Barney, morreu um monte de corretores e agora morreu a Société Générale. Porque não existe mercado só em baixa. Assim como não existe um país só de pobre, como os nossos governantes queriam fazer. Sim. Igual que a China, que é um regime socialista, mas lá todo mundo tem Ferrari, tem Lamborghini, entendeu? Mas eles sabem que os ricos que sustentam os pobres. Tem que ter rico, tem que ter classe média, tem que ter a outra classe, tem que ter. É assim, como diz Montesquieu. Se os ricos não cometerem extravagância, os pobres estarão condenados à morte. E é verdade. E nós aqui lutamos para ter um país só de pobre. É uma loucura isso. E a mesma coisa em Chicago. Chicago sobra abaixo. O SDA faz aqueles relatórios fajutos deles, que todo mundo repete. Ninguém é autoral, assim, capaz de esse estoque não existe. Eu digo, esse estoque não existe. 100 milhões de toneladas, onde é que está? Quanto vale? Onde é que está? Não tem, porque 80... Aí o Brasil tem 30 milhões de toneladas, a Argentina tem mais 30, a China tem mais 20. Não tem. O estoque é composto pela América do Sul, Brasil, Argentina e China.
que eles não têm estoques. É a mesma coisa aquela outra... Tem aí uma consultoria que faz uns vídeos intrigando o país, o Brasil. É uma vergonha aquilo devia ser preso. Deviam ser presos, aquilo é tudo mentira. Só nós temos essas informações exclusivas. Tudo mentira, tudo para envenenar o produtor brasileiro. Os dados são forjados, não tem nada sério ali. Nada sério. Mas tá aí na mídia e o produtor assina e vê aquilo e fica realmente impregnado dessa maledicência, dessa malversação que faz. Desculpe esse desabafo, né? Mas eu... Então, estou te dizendo... É importante, Leones. Chicago vai subir, vai buscar o seu apogeu. Chicago só caiu porque nós vendemos barato. E nossa loja chegou na China chegou na China 25% mais barato que a americana. Quer dizer, nós temos... O Brasil é hoje protagonista, que fui eu que disse a primeira vez. Vou relevar isso porque depois muita gente começou a repetir, porque é o dono do mercado. E como dono do mercado, ele pode fazer o preço. E está fazendo o preço. Só que ele não materializou ainda o lado alto do mercado, que ele tem que materializar. Porque o lado da baixa ele já materializou, entendeu? Agora, vê que o domínio é tão grande do Brasil que ele estabelece o preço de Chicago. Chicago, coitado, não tem culpa nenhuma. Muita gente vende toda a soja, derruba Chicago, e depois diz, e agora, quando é que o mercado vai subir? Não vai subir. Você não pode comer o bolo e ficar com o bolo. Né? Não vai subir. Vai subir agora porque vai buscar o seu apogeu, mas em condições, se o Brasil continuar se vendendo, e a Bolsa não tem culpa nenhuma, não, porque a Bolsa é o seguinte, a Bolsa é só um lugar virtual ou físico onde ela oferece um espaço para o comprador e o vendedor se encontrarem, e que daí dá o efeito, né, para a transferência de um ativo, outro e tal, ofertante e demandante, é ali que eles se encontram. Mas a Bolsa não tem culpa nenhuma, a culpa são dos players. Ah, é isso aí. Leones, portanto, em resumo, o que nós vimos nos últimos dias, querendo ou não, o brasileiro fez as suas vendas em reais, né? Fez esse casamento ou descasamento da moeda, aí vai depender da perspectiva, mas enfim, vendeu sua soja em reais. E o que a gente pode observar é que há realmente uma desvalorização do preço em reais nos últimos dias em função dessa queda do dólar. É isso que vai frear os negócios por aqui, portanto, e alimentar essas altas mais consistentes ou mais frequentes em Chicago. A gente pode entender dessa forma, portanto. Cara, nós não temos mais o que vender. Não vai frear mais. O Brasil já vendeu. Mas e a safra nova, Leones? Para que vender safra nova? Não, pois é isso que eu quero entender. O produtor vai evitar, portanto. Safra nova, espera, safra nova tem tempo. Não sei por que essa ansiedade, entendeu? Você tem que criar uma ansiedade que não faz sentido. Nós somos o maior mercado de proteínas do mundo, né? Nós sustentamos todos os rebanhos do mundo, né? Que é através da proteína da soja, que vocês até mandei os gráficos para você. Sim. Então, essa matriz de produção e essa matriz de consumo não tem como ser trocado. Né? Tem muita gente, os veganos vão produzir agora alimento sintético. Não vão. Não tem quem produza os insumos que eles precisam. Quando eu cheguei na China, a China disse, nós tentamos de tudo que é maneira, compramos ervilha, não sei do que, dos Estados Unidos, mas não deu nada certo que nós fizemos. Né? Eles tentaram com outras, porque o chinês já provou de tudo. Eu acho que o chinês foi o primeiro vegano do mundo, né? Porque não tinha comida. Então, e agora eles são fissurados em proteínas porque eles sabem que a proteína é um alimento da humanidade, não tem outra. E nós somos os protagonistas dessa magnitude que é o consumo humano, né? Que é a grande força do consumo, o maior consumo do mundo é o estômago humano, não se pode parar de comer. E nós somos essa grandeza. Leones, o que o senhor imagina para preços aí no médio prazo para a Bolsa de Chicago? A gente vai retomar pelo menos o patamar dos $9, talvez um pouco acima disso, para as cotações? Chicago fosse decente mesmo, dentro daquilo que eu estou falando, ele ia para 10, 10,50, onde se concentra o grande custo da produção mundial. E tem esse risco, né, que o Trump, nos últimos 3 anos, investiu 44 bilhões de dólares no campo, né? Isso aí os democratas não fazem, não.
O Obama baixou muito os subsídios no campo. Então, quando acabar esse subsídio americano, o mercado vai explodir. Até porque, né? Até porque hoje os americanos vinham dizendo sempre: nós não queremos ajuda, nós queremos preço para o nosso produto e queremos mercado livre. Agora já não dizem mais isso, eles dizem, agora nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda, porque o preço para eles lá, mesmo com a ajuda do governo, não será competitivo, não traz taxa de retorno positivo, não. E o endividamento deles aumentou de 385 bilhões no ano passado para 405. Então, eles não têm mais como... Tem muito suicídio nos Estados Unidos atualmente, produtor. Para famílias tradicionais que vieram plantando, desde o triavô lá e até agora, o cara teve que entregar a fazenda. E lá não tem isso, né? Tem que ser. Tá. Iones, se a gente... olhando um pouco mais para essa questão dos Estados Unidos e a relação com os chineses, né, também é notícia o tempo todo e o mercado olha para isso, inevitavelmente, temos aí uma nova rodada de uma retórica muito endurecida dos Estados Unidos, acusando a China severamente sobre essa questão toda do coronavírus. E a gente viu que isso já criou um novo capítulo de toda essa disputa que eles estão aí... né, inseridos nos últimos quase 2 anos, né? O mercado ainda vai olhar muito para isso ou já entendeu que enquanto Donald Trump for presidente dos Estados Unidos não será mais amigo da China e não haverá mais uma relação comercial como antes? Como é que o mercado vai absorver as próximas notícias deste fato especificamente, Leones? Bom, ele tem sido muito agressivo com a China, não é? E os chineses não gostam disso, nunca gostaram. Os chineses, nesse momento, estão aceitando tudo, fazendo vistas grossas, porque eles precisam e estão comprando muito produto americano. Só que, por incrível que pareça, o USDA não está reportando as compras que os chineses estão fazendo. Muito raro. Né? Compra sorgo, algodão, carne de suína, sorgo bastante, milho. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Quando se trata dos Estados Unidos e a Bolsa de Chicago, tudo que recebemos aqui, eles não sabem nada do campo, não sabem nada como é que está a situação da produção, eles só sabem receber esses progressos de plantio, que isso aí é a coisa mais falsa que tem no mundo. Isso aqui é o seguinte, esse aqui é o seguinte, o camarada vai lá no município, faz lá pergunta para algumas pessoas quanto é que está plantando, o cara fala que plantou tanto das intenções dele, do município, e quando, na verdade, o USDA depois aplica isso do município ao Estado. Às vezes tem um município só que eles fazem a pesquisa, é mais uma pesquisa empírica, assim, aleatória, e depois eles reportam o que está plantado. Tem semanas que estados lá que não entrou nenhuma máquina na lavoura, daquela semana e aparece com alto percentual plantado. Tudo chute, que nem o relatório deles. E a gente fica aqui todo preocupado, não tem nada. Até acredito que tenham avançado bastante sim no plantio. E isso não faz diferença para nós. Agora, aí tem outro aspecto também. Uma lavoura implantada é uma lavoura também sem muito risco, né? Então, o Éder March, já, se houvesse, já fracassaria também, né? Porque o importante, o mercado sempre teve o weather market no plantio. Mas se está plantado, vai colher. É o que está acontecendo. Agora, Leones, a partir do momento, temos eleições presidenciais nos Estados Unidos. A partir do momento que Donald Trump sai e perde para o seu principal opositor hoje, que é o Joe Biden, Joe Biden assume, as coisas começam a mudar, mudam rapidamente, e os Estados Unidos, ou o agro americano, volta a ter a China como um importante cliente, ou isso vai levar um tempo para que seja restabelecido? E de que forma que o senhor vê essas perspectivas? Não vai ser tão fácil. Não vai, porque se criou uma situação entre Estados Unidos e China que só o tempo vai resolver. Porque é certo que o Trump, na minha opinião, não vai vencer as eleições, de tanta bobagem que fez. Certo. Porque seria o Biden, que é democrata. Mas ele também não pode sempre abrir mão, porque o Trump já está acusando ele, né, que ele vai abrir mão para a China, que a China está esperando só que ele saia do poder para se aproveitar dos Estados Unidos, como a China sempre fez.
Então, não vai ser um tema fácil. Eu acho o seguinte, que vai haver um rompimento, e depois que a China comprar e fizer um bom estoque lá, e vai comprar uns 30 milhões de toneladas, talvez, eu acho que eles vão romper. Eu acho que é inevitável, eles vão romper e a América do Brasil vai ter que sustentar a China no próximo ano, então que plante bastante soja, porque vai ser solicitada, a demanda que solicita a oferta, então nós vamos ter essa condição muito boa. Leônidas, o senhor recebeu aqui algumas perguntas bastante interessantes, mas antes da gente fazer essas perguntas, eu queria pedir para o Renan, que é nosso editor aqui, nosso chefe do estúdio, colocar as imagens no ar, de uns gráficos muito interessantes que o senhor me mandou, para a gente entender justamente a importância da soja, na verdade, do complexo soja, que é indissociável, né, Leônidas, como o senhor sempre É complexo de frisa. oleaginosas, né, das Sim. proteínas. Eu vou pedir para o Renan colocar, então, primeiro colocar para nós a primeira imagem, para a gente comentar. A segunda, a primeira é a oferta e consumo de soja mundial, e o segundo é a oferta e consumo de farelo mundial. Né? Tá, o senhor quer Aí, comentar qual? isso aí é do último relatório dos Estados Unidos. Tá. O primeiro que eu tenho aqui, Leones, é a produção e consumo global de oleaginosas. E se a gente olha realmente a relevância e a importância da soja em relação às outras oleaginosas, a diferença é muito grande, né, Leones? A soja é líder, não tem. Eu, em 2003, quando eu escrevi o livro Soja porque fizemos um negócio na China, eu já declarei que a soja seria a commodity do milênio. E mudar essa matriz vai ser muito difícil. E você vê a distância que tem das outras proteínas. Exato, Até exatamente. porque a soja exige muita área, né? Porque é uma das culturas que tem menor produção por área, menor rendimento por área. Isso é uma das coisas que depõe contra a cultura da soja em muitos lugares, principalmente na China, né? Isso é uma coisa que é importante. A outra coisa é a resistência que a planta tem, né? A soja é invencível. Tá. Próxima imagem, por favor. Agora, Leones, a gente vê a produção mundial e o consumo mundial de óleos. De óleo também. O óleo perde um pouco para o óleo de palma, né? Palma, né? Você tem que dizer a cor aí ou tem que apontar, né? Qual é o óleo de soja. Sim, o óleo de soja, para quem está nos acompanhando ao vivo nesse momento, o óleo de soja é o azul, bem no centro das barras, né? E o óleo de palma é o roxo, que é a primeira figura. Então, a terceira é a soja, esse em azul, e o primeiro é o óleo de palma. A diferença nesse caso já é um pouco menor, né, Leones? O óleo de palma é o óleo mais consumido no mundo, não? 50 e poucos milhões de toneladas contra 40 e poucos de soja. Tá. E assim mesmo agora o óleo de palma estava sendo muito usado para biodiesel, né? No B30 na Malásia. Certo. Mas agora mudou muito essa matriz. Agora o farelo, né? Você já colocou o farelo? Sim, por favor. Renan, pode colocar o gráfico seguinte, por gentileza? Em todos eles, esquecemos de comentar que em cima tem a curva de consumo, que iguala praticamente a produção, tanto na soja como no farelo. Crescente em todos eles, né, Leones? Agora sim, a gente está com o gráfico do farelo no ar e o farelo de soja, é claro, essa barra vertical maior, alaranjada. O primeiro é o farelo de algodão, Leones, de caroço de algodão, né? O verdinho. Né? E essa barra maior, portanto, o farelo de soja, né? Esse laranja. O farelo que tem mais proteína entre todos os demais. Então, é o domínio, é essa matriz que a gente tem que acreditar. E eu tenho 58 anos de mercado, eu nunca ouvi dizer que falta um comprador de soja em algum tempo no Brasil ou no mundo. Então isso são constatações muito verdadeiras, né? Por muito tempo nós fomos mentiram para nós não, para mim não, mas mentira aqui no Brasil que a China cancelava negócio nos Estados Unidos, aquilo desapareceu porque é uma grande mentira. E as mentiras não se perpetuam, não é? Então, eu tenho demonstrado. Isso aí, esse gráfico aí é do último relatório do USDA, eles me mandam tudo. Uhum. Então, eu sou inscrito lá, inclusive faço algumas trocas depois, mas é o relatório deles. Aí tá aí o que se produz e consome, tanto na soja como no farelo. Agora, não existe capacidade de mudar essa estrutura de matriz, entendeu? De produção e consumo, porque é
realmente a proteína que alimenta todos os rebanhos do mundo e produz a proteína animal. Certo. Leones, vamos então passar aqui para as perguntas que o senhor recebeu. Vamos começar com o Fabiano Brasiliense, ele é de Rio Verde, Goiás, ele diz o seguinte: quero parabenizar o Leones pela vasta informação que nos passa e gostaria de saber qual será o valor do dólar no curto prazo. Porque ele diz, Leones, ele perguntou isso no começo da entrevista, que o senhor respondeu, trouxe essa perspectiva. Na sequência, ele pergunta, para o produtor que não comprou adubo e agora, com o dólar caindo, está na hora de comprar? Ou o dólar pode cair para algo entre 4,60 e 4,90? No início da entrevista, o senhor falou que o senhor acredita ainda que não seja possível a gente voltar nesse momento a esses patamares, né, Leones? Até porque, né, o histórico do dólar, né, que faz as baixas entre abril e maio. Uhum. O segundo semestre sempre é altista, depois cai no fim do ano só para fechamento das contas, mas depois volta a subir, como aconteceu esse ano, 4,01 na virada do ano, e depois 5, quase 5,97. Então foi uma escalada altíssima. Na relação com as moedas, eu acho que o Brasil tem que ter essa relação até para a nossa competitividade, né, que nós precisamos. Nós estamos com a indústria sucateada e vão precisar produzir até para exportar, no caso, qualquer coisa que seja, que fica barato o nosso produto. Então, não tem muita razão de ser, até porque as nossas reservas compõem o orçamento da União, né? Ela está lá localizada como receita, como ativo, Uhum. e se vender elas, nós estamos descapitalizando. Nós temos que vender, ou vendemos a moeda ou emitimos ou imprimimos moeda. Tá. Então não vamos fazer isso, não há razão nenhuma para isso. Só que tem essa liquidez, que a qualquer momento o Banco Central pode fazer um swap reverso. Isso pode acontecer, mas é que sempre isso aí sempre se perde um pouco. Leones, o Davi Navarro, de Apucarana, pergunta: Leones, essa consolidação da produção brasileira, com tendência de continuar crescendo, na sua visão, poderia trazer um fluxo de investimento maior de grandes esmagadoras americanas para o Brasil? Excelente pergunta. Não. A indústria brasileira sofre muito exatamente pela demanda do grão, né? A China paga um preço pela soja que supera a margem de esmagamento, né? O Brasil vive, a indústria brasileira é extremamente de dificuldade. Não virá ninguém para cá para esmagar, porque o Brasil não vai exportar. Ninguém importa imposto, tributos como do Brasil, né? E os americanos lá eles têm uma facilidade muito maior, né? A indústria deles lá é mais competitiva, porque eles dominam o mercado é bem regulado, bem estipulado. Aqui compete o preço, prêmio interior, é bem equalizado. Aqui não, aqui que se a China vem comprar, acaba com a indústria. Então não tem quem venha esmagar soja aqui. E nem tem como, nós não temos nem armazém para fazer uma logística, uma construção completamente diferente. Tem muito brasileiro que sonha que nós deveríamos vender farelo para a China, farelo e óleo. Não existe isso. Nós não temos capacidade de processamento, nem vamos aumentar. Há muito tempo que não se aumenta a capacidade de processamento do Brasil, porque dá mais prejuízo do que resultado. Então não tem que fazer várias operações de hedge, de situações para se rebuscar de resultado. E só a multinacional pode fazer isso. Pode ver, toda empresa brasileira está quebrando. Tá. Então isso é muito difícil, isso é uma utopia, negócio de mais indústria no Brasil, nem queremos isso. Porque se você, produtor, optar por ter uma indústria, você vai perder preço. Vai ter que vender mais barato para a indústria e vai ter que esperar para receber, porque a indústria também implica numa mobilização de recursos durante 90 dias. Então, você vai ter que vender a prazo e vai ter que vender mais barato. Acho que ninguém quer isso. Certo. Leones, a Rebeca, de Varginha, Minas Gerais. Hoje estava conversando com os nossos cooperados sobre a trava para 2021, ainda a expectativa para o produtor de negociar sua soja para a safra futura com essa volatilidade do dólar? Olha, eu
É aquilo que eu falei no início, né? Sim. É muito difícil de administrar uma moeda cruzada. Ninguém tem essa disciplina. E como os insumos são em dólares, e o mercado está numa relação de dólar de valor muito baixa, eu não sei por que essa pressa. Tanto é que quem trocou, logo que começou esse ano, trocou, se arrependeu, né? Porque, na verdade, os insumos estão muito ofertados no mundo. Estão muito ofertados, não vai mudar. Essa relação não vai mudar, porque tem muitas culturas que não vão sobreviver assim tão rapidamente. E muitos também terão dificuldade de fazer uma lavoura altamente tecnificada, como o Brasil faz. A Argentina, por exemplo, é um. Estados Unidos é outro. Então, eu não vejo essa preocupação assim, fazer a troca, mas também não é, não posso fazer assim dentro da minha dinâmica de trabalho, de consumo, né? A linha de produção toda que eu conheço, essa indústria eu conheço, entendeu? Essa linha, agora aqui da troca, essa particularidade aí, isso aí realmente eu não domino, não. Domino sim, conheço, mas não domino. Leones, te agradeço muito pelos esclarecimentos, como sempre, pela visão diferente, pela outra perspectiva que o senhor traz para a gente quando traz informações sobre o mercado da soja. Estou até checando aqui se não chegou mais nada na última hora, mas até esse momento não. Se chegar, eu passo para o senhor. Mas te agradeço muito, Leones, pelas orientações para o produtor brasileiro, por esses esclarecimentos que são sempre tão importantes. Essa questão, né, toda desse volume de negócios que deve ser reduzido no Brasil a partir de agora, em função dessa questão do dólar um pouco mais baixo, e isso podendo ser combustível para os ganhos em Chicago, essa mudança do endereço do Eder Market, né, como o senhor colocou. Então, muito obrigada mais uma vez por o senhor estar conosco aqui no Notícias Agrícolas. A sua audiência foi só crescendo aqui ao longo dessa quase uma hora de conversa que nós tivemos nessa quarta-feira. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, obrigado a todos que participaram aqui conosco e uma boa semana a todos. Muito obrigada. Para o senhor também. Bom trabalho, Leones. Obrigada. Leones Severo, diretor do Sim Consult, conosco nessa quarta-feira, dia 27 de maio, trazendo informações importantes, principalmente essa relação que o Leones vem falando já há algumas semanas, alguns meses. Na verdade, o Leones já fala isso há muitos anos, mas especificamente esse ano ele tem falado bastante sobre isso nessas últimas semanas, que é esse movimento intenso de vendas, de comercialização pelo produtor brasileiro, vendendo soja em reais, ajuda a pressionar as cotações na Bolsa de Chicago, a pressionar o mercado internacional, e isso faz com que a soja brasileira também fique mais barata, né? Por isso que a gente tem tanta competitividade, porque a nossa soja esteve mais barata até agora. Então, o Leones vem trazendo essas informações e ele é muito claro, ele fala, quando você vende na sua moeda local, você despreza o preço em dólares. Então, na análise do Leones, temos essas condições. Se você está chegando agora, depois recupere esse material na íntegra, para que você entenda justamente todos os fatores que nos fazem chegar até aqui e, principalmente, o que pode motivar as altas na Bolsa de Chicago nesse momento. Porque, segundo o Leones também, esse freio dos negócios, haja vistas que nós já comercializamos mais de 80% da safra 2019-20, quase não temos nada para vender. E da safra 2021 também já comercializamos um volume grande que, segundo o Leones, né, nos seus cálculos, a gente negociou no Brasil 140 milhões de toneladas de soja em alguns meses. Então, agora, essa desvalorização do dólar freia um pouco, né, essa ansiedade do produtor brasileiro, segundo o Leones, vai trazer, então, esse combustível para os preços da soja na Bolsa de Chicago. Como ele falou, os preços devem, então, buscar o seu apogeu, fecha aspas, nas palavras do Leones, tá certo? Então, mais uma vez, tá chegando agora, depois recupera essa entrevista na íntegra, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.